Epílogo. Zariuso sentiu uma sensação suave cobrindo seu corpo inteiro. Uma mão que queria tirá-lo do abismo, mas Zariuso afastou-la para o lado. Ele sentia algo nojento vindo do toque daquela mão. Após um período de tempo entre um instante e uma eternidade, sentiu a mão estender-se até ele mais uma vez. Assim que ele estava prestes a afastá-la novamente para o lado, ele hesitou. Ouvindo atentamente, ele podia ouvir uma voz vinda daquele lado. Estranhamente, o despertar rude era a voz da mulher que ele profundamente amava. Hesitação. Hesitação. Ainda hesitava. Neste mundo onde era incerto se o tempo existia, Zariuso continuou hesitando. Eventualmente, ele agarrou a mão, apesar de estar muito relutante em fazer isso. E ele foi então puxado para um mundo de clareza. Fadiga atravessava todo o seu corpo. Como se suas entranhas tivessem sido transformadas em pasta. Então ele sentia-se anormalmente cansado. Ele nunca tinha se sentido tão cansado, mesmo depois de superar fisicamente seus limites. Zariuso lutou para abrir as pesadas pálpebras. Uma luz ofuscante entrou em seus olhos. Embora os olhos dos lizardmens pudessem se ajustar automaticamente à intensidade da luz, não havia como isso se feito instantaneamente. Zariuso piscou os olhos. Zariuso. Alguém estava abraçando-o com força. Secrux. Não deveria haver nenhuma maneira de que ele poderia ouvir isso de novo, a voz desta mulher. Zariuso finalmente ajustou seus olhos, e viu a mulher que o estava abraçando. Isso era de fato sua mulher amada, Cruz Lulu. Por quê? O que estava acontecendo? Uma enxurrada de perguntas e desconforto correu por Zariuso. Sua última lembrança foi o momento de sua cabeça caindo no pântano. Ele definitivamente tinha sido morto por Cocytus. Então por que ele estava ainda vivo? A menos que... Cruz, você morreu também. É? Zariuso abriu a boca para perguntar, mas sua boca parecia dormente, incapaz de se mover corretamente. O que lhe deu a resposta foi o olhar de confusão expresso no rosto de Cruz. Vendo essa expressão, Zariuso ficou um pouco aliviado, sabendo que Cruz não estava morta. Então por que ele estava ainda vivo? A dica foi dada a ele por uma voz ao seu lado. Bem, existe alguma confusão após a ressurreição. Parece que o seu nível diminuiu também. Assim, pode ser determinado que não existe muita diferença de Yggdrasil. Percebendo quem estava falando com ele, Zariuso olhou com surpresa naquela direção. A pessoa que estava lá era o Senhor da Morte, o mago que possuía poder incompreensível. Em sua mão ele segurava uma vara curta brilhante de cerca de 30 centímetros de comprimento que emitia uma aura sagrada que mais parecia fora de lugar na mão do Senhor da Morte. Era um item extremamente belo que parecia ser feito de marfim, com a parte frontal revestida em ouro e a alça inscrita com runas. Embora Zariuso não soube-se, era uma varinha de ressurreição, um item que reviveu Zariuso. Somente magos baseados em fé poderiam usar itens imbuídos com magias baseadas em fé. No entanto, este item mágico era uma exceção a este sistema baseado em fé e poderia ser usado. Zariuso lentamente voltou seu olhar, e reconheceu o lugar como a Vila Lizardman. Como se estivessem com a intenção de cercar todo o local, todos os Lizardmens estavam prostrando. Ainda mais chocante era que eles estavam imóveis. Esta era a postura de um de culto para com um ser extremamente poderoso. O que está acontecendo? Depois de testemunhar tal poder, prostração era algo natural. No entanto, os Lizardmens circundantes não estavam apenas mostrando respeito, mas algo mais. Lizardmens não têm deuses. Estritamente falando, seus objetos de crença eram os espíritos ancestrais. O sentimento dado agora pelos os Lizardmens circundantes era como a de uma reverência para um deus. HM. Ouçam, Lizardmens. Sem permissão, ninguém pode entrar na aldeia. Ninguém se opôs a estas palavras.
Mais do que isso, ela foi aceita sem um som ser feito. Os únicos sons que se ouviam eram de corpos levantando-se e os respingos por caminhar ao longo do pântano. Deixando-os para trás, os lizardmens saíram da clareira. Vendo como ele era tão poderoso e com esse grau de força, suas vontades deveriam ter sido completamente derrotadas. A cultura lizardmen de submeter-se ao mais forte desempenhou um papel também. Isto significava que tudo estava se desenvolvendo de acordo com o roteiro do outro lado. Aura, todos eles se foram. Sim, eles foram. A pessoa que respondeu era uma menina elfo negro. Embora também havia o fator de que ela estava atrás dele, fora de vista o tempo todo, a menina surpreendentemente não exalava nenhuma presença, portanto Zariusu não tinha detectado ela. Entendo. Então, em primeiro lugar, algumas palavras para você, Zariusu Chacha. Parabéns pela ressurreição. Ressurreição. Até que ele registrasse o significado desta palavra, Zariusu necessitou de um pouco de tempo. Em seguida, depois que ele havia entendido, ele também sentiu um tremor por todo o seu corpo. Ressurreição, o que significava que ele estava vivo novamente. Ele ficou sem palavras e só poderia ofegar. O que é isso? Os lizardmens têm alguma aversão especial à ressurreição? Ou você esqueceu como falar? Glug, glug, tosse, vê, você pode ressuscitar os mortos. Isso é verdade. O que, você pensou que algo deste grau não poderia ser feito? Será que você fez uma grande cerimônia? Grande cerimônia. O que é isso? Não tenho problemas em facilmente fazer isso sozinho. Ao ouvir isso, Zariusu estava completamente sem palavras. De acordo com as lendas, magia de ressurreição era um poder que apenas lizardmens da linhagem do Rei Dragão possuíam. E ele fez isso sozinho. Monstro? Não? Um mago incrivelmente poderoso? Não? Zariusu entendeu isso completamente. Liderando um exército mítico, comandando demônios. O que significava, essa existência na frente dele era alguém que poderia rivalizar com deuses. Zariusu cambaleou para perto e prostrou-se diante de Ais. Cruz também freneticamente ajoelhou-se da mesma forma. Ser Supremo. Ele pensou que os olhos olhando para ele estavam um pouco perturbados, mas Zariusu decidiu que ele estava apenas enganado. Eu prometo a minha vida a você. Muito bem. O que você deseja? Vou conceder-lhe, em nome de Ais ou Algovin. Por favor, conceda a prosperidade aos lizardmens. Isso é natural, é claro que vou garantir a prosperidade de todos aqueles que estão sob meu domínio. A minha gratidão. Bom? O seu corpo ainda não está bom. Descanse um pouco e você vai se acostumar com isso. Descanse por agora. Depois há várias coisas que terão de ser tratadas. A primeira coisa será a defesa desta vila que está sob meu domínio. Para os detalhes, discuta isso com Cocytus. Ais começou a sair depois que ele termina de falar isso. No entanto, antes disso, havia algo que Zariusu tinha que fazer, e tinha que fazer agora. Por favor, espere. E sobre Zenberu e meu irmão mais velho? Seus corpos devem estar no torno dessa área. Ais, que estava planejamento sair dali com Aura, parou casualmente e fez um gesto com o queixo para o lado de fora da aldeia. Você pode por favor realinhá-los? Eu não vejo qualquer benefício em fazer isso. Então por que eu? Zenberu e irmão mais velho são muito poderosos. Eles irão certamente ser úteis. Ais examinado Zariusu, então encolheu os ombros. Eu vou considerar isso, preserve os dois cadáveres bem. Vou considerar isso mais tarde. Depois de falar, Ais ajeitou seu manto e saiu. Aura podia ser ouvida falando enquanto ela caminhava ao seu lado. Essa hidra é tão bonita, né? E sua voz diminuía à distância e, eventualmente, desapareceu. Zariusu finalmente parou em colapso e relaxou. Eu fiz isso cruzando a vida, ou melhor, revivendo.
Ele não sabia que tipo de regime os aguardam no futuro. Entretanto, desde que a utilidade dos Lizardmans deixou uma impressão, não poderia ser muito ruim. Crush, o irmão mais velho. Não se preocupe com isso. Se preocupe com isso mais tarde. Por agora apenas descanse bem e limpe sua fadiga. Vai ficar tudo bem, eu posso cuidar de você. Ah, obrigado. Zariuso fechou os olhos e deitou-se. Assim como naqueles dias em que ele tinha excesso de trabalho, ele estava ansioso para descansar seu corpo, e adormeceu uma vez que seus olhos estavam fechados. Mais uma vez Zariuso sentiu o toque de mãos delicadas acariciando seu corpo e assim, aos poucos, sua consciência escorregou de volta para a escuridão.